Olá, pessoas. Vamos falar mais um pouquinho sobre o governo Vargas, tá? Então, basicamente, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Lembra, o Brasil enviou a FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira, que tem aquela representação da cobra, né? Que vai fumar, porque havia, devido a essa demora, digamos assim, né? Do Vargas, essas decisões, etc. Dizer, o Brasil só vai entrar na guerra quando a cobra fumar. Então, daí ficou aquele símbolo, né, como um deboche de quem duvidava da entrada do Brasil na guerra e tal. Bom, com isso se criou uma certa, como é que eu vou dizer, uma situação meio contraditória, ou seja, estou lá lutando, né, e claro, isso para o Brasil também contava, ficou bonito, o Brasil lutou contra o nazismo e tal, né, bom, enfim, né, a terra gira, o mundo gira, mas tudo bem, vamos lá, o Brasil lutou contra o nazismo e tal, papapá, mas, né, ou seja, lutando pela liberdade externamente dentro é uma ditadura, tipo censura, repressão, etc. Né? Então, houve uma situação de contradição que o governo, então, que o regime acabou enfrentando, né? Então, nessa perspectiva, já há uma grande pressão interna também, né, enfim, né, por um retorno à situação de liberdade, né, por ter uma constituição, né, menos autoritária, por maiores liberdades, enfim, né, então a gente tem, principalmente da imprensa, né, enfim, essa pressão, digamos assim, ou seja, parece que o governo Vargas já veio ao que lhe cabia, digamos, entre aspas, né? E na verdade Vargas tinha uma aproximação cada vez maior em relação às camadas mais populares, e isso começou também a, digamos assim, a ligar o pisca-alerta da elite brasileira, né, da alta burguesia das classes médias. Então começaram a achar que o Vargas estava tendendo, né, a essas demandas das camadas populares, e isso era algo inaceitável, digamos, né, e também, então digamos assim, esse momento começa a se tornar mais instável para o Vargas, era como se, tipo, estivesse fechando um ciclo, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o Manifesto dos Mineiros, né, que é um manifesto de intelectuais, fazendo uma pressão, então, por uma nova Constituição, né, pelo fim da censura, etc, né? Então Vargas começa a ver que a batata dele tá assando, e burro ele não era, né? Então ele começa a fazer a tomar algumas medidas, digamos, né, de abertura, né? Então ele vai, então, basicamente estabelecer uma data para eleições, né, que seria então setembro de 45. Ele vai tentar, digamos assim, também aquela questão, né, do unipartidarismo, isso ele vai então voltar atrás, vamos ter novamente a formação de vários partidos, e que ele também pensava que essa questão de ter vários partidos faria né, tipo assim, espalharia, digamos assim, né, não haveria, assim, um agrupamento em torno de um partido, pelo contrário, houve vários, isso também diluiria, digamos assim, a oposição, né, e que partidos então foram criados, tá? Então, basicamente, com essa questão das conquistas democráticas, né, entre essas, basicamente o retorno dos exilados, né, a libertação de presos políticos, enfim, né, nós vamos ter então o pluripartidarismo novamente. Que partidos são esses que foram criados? Então, a UDN, que é a União Democrática Nacional, guardem bem esse nome, a UDN vai ter um papel importante, né, numa série de situações digamos, conturbadas, né, que o país vai vivenciar. Basicamente, ela se colocava como um partido liberal, né, e era o partido da grande elite, basicamente. Então, era composta por quem? Pelos grandes empresários, pela alta burguesia, pelos grandes industriais, né, os grandes latifundiários, né, alguns membros da classe média, muitos membros da imprensa, e então vai ser um partido que vai ser realmente bem complicado no sentido de ser um partido conservador, reacionário, e vai estar muito vinculado aos processos de golpe, ou tentativas de golpe que o Brasil vai vir a sofrer nos próximos anos, que a gente vai trabalhar. Bom, nós temos então o PSD, que é um partido que é formado basicamente por uma burocracia estatal, por classe média, profissionais liberais, enfim, que vai ter um vínculo, né, também tinha um vínculo com o Getúlio, com a figura do Getúlio. O PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, basicamente esse vai ser vinculado aos trabalhadores, ao movimento sindical, né, que também era um partido
muito vinculado, né, ao nome do Vargas, certo? Então são esses dois partidos, digamos assim, que vão estar de alguma forma associados ao Vargas. Então um mais voltado às classes médias altas, né, a burocracia, imprensa, pessoas liberais, e outro mais vinculado realmente à classe operária, aos trabalhadores, tá? E também retorna, né, ressurge aí o Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido colocado na ilegalidade por vários momentos, né, e como outros países também tinha sido extinto. Ele retorna, então, né, e ele vai congregar, assim, né, operariado, socialistas, comunistas, grupos de esquerda, né, também. Bom, então, basicamente, né, como eu falei para vocês, o Vargas ainda tinha uma alta popularidade, principalmente com as camadas mais desfavorecidas, né, e por isso mesmo, né, como eu falei para vocês, vai ligar o pisca-alerta, né, da grande elite, exatamente por essa parecer que ele está pendendo, então, né, aos interesses, a atender os interesses desses grupos, né, principalmente. E a ideia era que o Vargas, então, não poderia se candidatar novamente, né? Mas surge aí, então, um movimento, que é o chamado movimento queremista. Por que queremista? Porque é um movimento que quer Vargas. Queremos Vargas. Esse era o slogan, né? Então, nós temos várias manifestações pedindo que o Vargas se candidatasse à presidência, enfim, né? Isso ainda estava em vigência, né? O governo do Vargas, né? Só que com isso, com esse movimento, com essas manifestações ganhando força, qual era a preocupação? Que Vargas novamente, né, tentasse se perpetuar no poder, enfim, e com isso nós vamos ter então, né, os generais, né, que eram anteriormente ligados ou aliados, né, do Vargas, como Góes Monteiro, o Eurico Gaspar Dutra, enfim, né, que lembra que eu falei para vocês que estavam lá na base do governo do Vargas, eles vão articular um golpe, então, né, e vão derrubar o Vargas do poder, exatamente com esse medo, digamos assim, né, que o Vargas novamente utilizasse estratégias para se perpetuar no poder, né? E aí nós vamos ter as eleições, certo? E o vencedor das eleições será o representante, então, do PSD, né, que era o Eurico Gaspar Dutra, da notícia-general, não sei, então o governo Dutra. Só que, na verdade, o Dutra ele só vai vencer as eleições porque ele acaba, então, digamos assim, em determinado momento, reatando com Vargas, né? E o apoio do Vargas vai ser decisivo para que o Dutra, enfim, né, acabe vencendo as eleições. E depois a gente vai falar, nos próximos vídeos, falar sobre o governo Dutra. A gente vai ver que, na verdade, apesar do apoio do Vargas, apesar de ele ter composto o governo do Vargas por muito tempo, o seu governo vai ser antítese, né, do que foi o governo Vargas. Ele vai atuar de uma forma completamente diferente do que nós temos, então, até então, certo? Então, basicamente, em relação ao governo Vargas, eram esses os principais tópicos, certo? É um ponto bem importante. Eu sugiro a vocês, então, que vocês busquem bastante. Tem vídeos, informações. Eu vou tentar fazer uma lista de materiais sobre Vargas, né? Além de deixar para vocês um conjunto de slides, né? Sobre a era Vargas. Eu vou tentar ver se eu faço daí um conjunto de slides vinculados a imagens. A gente tem muita charge, muita imagem, então é interessante que vocês conheçam, que vocês interpretem, né? Muitas provas de Enem vestibular costumam fazer isso, colocar um quadrinho, colocar uma charge, sem explicação, você tem que fazer a interpretação. Para fazer a interpretação, você tem que conhecer um pouco o período, certo? Então eu vou deixar para vocês esse material, mas sobre Era Vargas, basicamente é isso. Vamos retomar, vamos falar novamente de Vargas, porque ele vai continuar influente, né, na história brasileira, quando nós tivermos então o governo dele, o governo aí sim, né, ele sendo eleito, tá bom? Então tá, até.